E aí, tranquilo? Conseguiu fazer? Viu como é que é simples? Sem dificuldade, questões novas. Separei questões até mais difíceis do que normalmente vem nas provas aí de nível médio, provas para universidade, provas mais tranquilas. Mas a gente consegue fazer com tranquilidade, né? Com as aulas que a gente teve aqui, com as dicas que eu dei para você, eu tenho certeza que você foi muito bem. Então, vamos começar a primeira aqui. Todas as afirmativas a seguir referem-se ao título 2, capítulo 1 da Constituição Federal, exceto, ou seja, qual que não está lá, né? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Certo? Certo. Beleza. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Certo? Certo. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato? Não, aqui está errado, né? Não é sindicato, é a associação, né? Então, o cara só trocou aqui, ó, associação por sindicato. E a letra D é garantido o direito de herança, tá certo também. Então, gabarito letra C, examinador maldoso aqui, trocou só sindicato por associação, tá bom? Vamos lá. Outro. No artigo 5º da Constituição Federal de 88, são garantidos os seguintes direitos, exceto, né? Ou seja, que direito que a gente não tem no caput do artigo 5º ele quer aqui, né? Propriedade tem lá? Tem. Herança? Tem. Livre exercício do trabalho? Tem. Associação para fins paramilitares? Não, né? Associação para fins não paramilitares. Paramilitares é vedado, ou seja, aquelas instituições que andam aí ao lado do Estado, né? Então, letra D é errada. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, a ação popular é cabível para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A legitimidade para o ajustamento desta ação é, veja, quem que pode ingressar com ação popular? Lembra que a gente falou? É o cidadão, né? Então, Defensoria Pública? Não. Compartilhado entre o cidadão e o Ministério Público? Não, o Ministério Público não tem legitimidade. Ministério Público e Defensoria Pública? Também não. Compartilhado do cidadão e Defensoria Pública? Também não. É exclusiva do cidadão. Guarda isso aí também, que sempre está caindo em prova. Belezinha? Vamos lá então. Osmar estava em sua residência e foi informado que deveria permitir a entrada de um policial que estava portando um mandado judicial de busca e apreensão, a ser cumprido justamente em sua residência. E aí, como é que é? Ele tem esse direito de ingressar? Lembra que a gente falou sobre isso? Vamos analisar aqui as assertivas agora. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o ingresso na residência de Osmar, sem o seu consentimento para cumprimento do mandato, ou seja, pode o policial entrar para cumprir o mandato sem o consentimento de Osmar? Poderia ocorrer em qualquer dia ou horário? Não, né? A gente viu que ele pode entrar na residência para cumprir o mandato judicial apenas durante o dia, né? Então, letra A está incorreta. Deveria ocorrer em certo horário, que deve ser indicado pela autoridade judicial. Não, né? Tem que ser durante o dia, não tem horário certo programado. Deveria ocorrer à noite? Não, à noite não. Mesmo que autorizado pela autoridade judicial, só pode ocorrer durante o dia, né? Não poderia ser realizado à noite, ainda que Osmar seja muito perigoso. Isso mesmo, né? Não tem essa exceção, né? De praticar à noite ou de dia. Pode ser de noite ou de dia. Não poderia ocorrer no final de semana, também não tem essa regra, é apenas à noite. Gabarito fica a letra D. Vamos lá, mais uma. Um remédio constitucional que representa o plano institucional, a mais expectativa da relação jurídica do Estado às instituições que lesem efetiva ou potencialmente os direitos de conhecimento, as informações relativas à pessoa interessada, constante de registro de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como a retificação dos dados e complementação dos registros. Qual que é o remédio constitucional quando você quer ter acesso à informação ou retificar a informação? É o habeas data, né? A gente já viu bastante sobre isso. Mandado de segurança não, direito líquido certo, né? Habeas corpus locomoção, ação popular é ato lesivo ao patrimônio público, injunção é quando você não consegue exercer um direito fundamental. Beleza? Vamos lá. No tocante aos direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição Federal de 88, analise as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso, né? Ou seja, vamos verificar se está lá no texto constitucional ou não. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral, material ou à imagem. Perfeito, né?
É livre a manifestação do pensamento, sendo admitido o anonimato? Não, né? Aí não, é vedado o anonimato. Lembra que eu falei para vocês que eles gostam de fazer isso? A criação de associação e de cooperativas depende de autorização estatal para seu funcionamento? Não, né? Independe. Independe, tá? Então, VVFF, gabarito é letra E. Tudo bem? Vamos lá para mais uma. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, considerar-se-á o quê? Mandado de segurança? Não, né? A gente viu que não. Mandado de injunção. Isso mesmo. Ação de descumprimento do preceito fundamental? Não. Habeas data, também a gente já falou sobre ele que não. Mandado de segurança também não. Tá bom? Gabarito, letra B. Bem tranquilinha, tá vendo? Sem muita dificuldade. Segundo a Constituição Federal, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se-á o quê? Liberdade de locomoção, lembra-se lá do habeas corpus, né? Bem tranquilinho. Qual que é o gabarito? Letra C. Bem tranquilo também. Vamos lá, mais uma. De acordo com a Constituição Federal, sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. É garantido o direito de propriedade, independentemente do atendimento da função social? Não, né? Observado a função social. Lembra que a gente conversou sobre isso? É livre a manifestação do pensamento, inclusive se anônima? Também não, né? Lembra que a gente falou? Vedado o anonimato. Não haverá pena de morte, salvo em caso de crime hediondo ou equiparado? Não, né? Não é crime hediondo, é só em caso de quê? De guerra, né? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, havendo autorização da autoridade competente? Não, né? Não tem que ter autorização. Tem que ter o quê? Prévia comunicação apenas. É assegurado o direito de indenização por dano material ou moral, se violada a honra e o direito de imagem do indivíduo. Perfeito, né? Isso mesmo. Letra E. Vamos lá. Outra. Quanto ao habeas corpus, assinale a alternativa correta. É gratuito? É gratuito, né? Lembra que a gente viu? É gratuito o habeas corpus e o habeas datas, né? Então, de cara, a letra A. É cabível em relação a qualquer punição disciplinar militar? Não, né? Apenas se houver legalidade. Lembra que a gente falou que o caso que do militar é diferente, que ele pode ser preso em outras situações a não ser em flagrante e por ordem judicial? Então o habeas corpus também pode ser utilizado por um militar, mas apenas em casos de flagrante ilegalidade e não seja com relação disciplinar, né? Considera-se-á para proteger o direito líquido certo? Não, isso aqui é o mandado de segurança, né? Assegura o conhecimento de informações pessoais? Não, é o habeas data, né? E existe sigilo processual? Também não tem essa exigência, tá bom? Vamos lá. Outra. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa incorreta, né? Ele quer errada, né? Vamos lá. É vedada a criação de associação de caráter paramilitar em território nacional. Isso está certo ou errado? Está certo, né? A gente viu que não pode ter associação de caráter paramilitar. Os autores de inventos industriais deterão um privilégio temporário sobre a sua utilização? Certo, né? Lembra que a gente falou? É a patente isso aqui, né? O IF Sertão PE é vedado negar fornecer informações de interesse particular ao cidadão, salvo o caso em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A gente falou sobre isso, né? O cara tem direito de ter qualquer acesso a qualquer informação, a não ser que aquela informação seja imprescindível para a segurança do Estado. Então, correto. O mandato de injunção é instrumento constitucional que deve ser concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro de banco de dados ou de entidades governamentais ou de caráter público. Tá certo isso? Não, né, pessoal? Olha só, mandato de injunção não. Isso aqui seria o quê? O habeas data, né? Mandato de injunção é para você ter seu direito constitucional garantido, né? A aplicação do direito constitucional por ausência de uma norma infraconstitucional. Então, letra D está errada, né? Ele quer o que é a incorreta, então a gente já tem nosso gabarito. Vamos ver aí. O direito à propriedade é assegurado constitucionalmente, porém, ela deverá atender a sua função social? Perfeito, né? A gente falou disso mesmo nas nossas aulas. Vamos lá, vamos para mais uma. Haverá invasão ilícita de domicílio na situação em que, ou seja, quando você não pode entrar no domicílio, né? Uma autoridade policial ingressa na casa de um cidadão com consentimento, mesmo às 22 horas. Olha só, com consentimento, você entra a hora que você quiser, beleza? Então, não é ilegal. Um agente público munido de determinação judicial força a sua entrada na casa de um cidadão às 23 horas para realizar busca e apreensão.
Opa, aqui é ilegal, né? Por quê? Ele tem um mandado judicial, ok, mas ele só pode fazer isso durante o quê? Durante o dia, tá? Então, essa situação aqui é ilegal, tá? Então, letra B, nosso gabarito. Vamos ver as demais. Vizinhos quebram as portas e janelas de uma casa imersa em um incêndio para resgatar os moradores que ali dormiam durante a madrugada. Aqui pode, né? No caso de desastre, né? Você pode adentrar para prestar socorro para a pessoa a qualquer hora do dia ou da noite. Então, é legal essa entrada aqui. Um pedestre arromba a porta da casa sem o consentimento do morador para libertar pessoas que se encontravam amarradas, pois haviam sido sequestradas. Aqui também é facultado o ingresso na casa. Por quê? Porque estão em flagrante delito. Lembra que eu falei? Pode ser tanto policial quanto particular, não tem diferença, pode ser qualquer um dos dois. Nesse caso, então, está correta a questão. Um pedestre médico força a entrada na casa de um cidadão após ser alertado aos seus vizinhos que o morador estava passando mal e não consegue solicitar socorro por si mesmo. Ele pode entrar? Pode, para prestar socorro a qualquer momento. Beleza? Tem que lembrar bem dessas hipóteses que sempre é cobrança em prova. Tá? Vamos lá, mais uma. Sobre a Constituição de 88, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Artigo 1º. Perfeito, né? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Isso mesmo, né? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Parágrafo 1º do artigo 4º. Muito bem, certinho. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violação aos seus direitos de elegibilidade? Não, né? Direito de elegibilidade não. Direito de locomoção, né? Direito da liberdade individual de locomoção. Não é elegibilidade. Então, essa está errada. Correta, 1, 2 e 3. Letra C. Beleza? Essa aqui foi mais para a gente revisar o conteúdo que a gente já viu e fazer mais um pouquinho aqui a respeito do habeas corpus, tá? Com isso, a gente finaliza as nossas questões que eu tinha separado para você aqui, tá? Mais uma vez, frisando que você busque mais questões, né? Veja algumas questões cobras, porque muitas vezes a leitura do texto ali, você acaba lendo, não consegue prestar atenção, não consegue focar naquilo que de fato é cobrado nas provas. Então, sempre que puder, busque questões. Existem vários sites de questões, você pode pesquisar por questões aí, para você continuar fazendo, fazer o filtrinho lá pelas questões que você quer e continuar fazendo, tudo bem? Vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, né? Se você, de repente, a gente foi num ritmo um pouco mais rápido aqui, porque nosso tempo é curto, a gente não pode ficar divagando muito também sobre os temas, volte à aula, pause o vídeo, faça suas anotações, faça seu resumo, faça tuas planilhazinhas aí, para que você possa também revisar o conteúdo mais perto da sua prova, tudo bem? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouquinho mais e que você tenha dado um passinho aí à frente da sua aprovação. Eu sei que é difícil muitas vezes estudar, estar ali concentrado, às vezes você pode ser que você trabalhe, estude também, esteja acumulando essas funções. Eu já passei por isso, eu passo por isso, eu sei como que é difícil. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, todo esforço será recompensado, tá bom? Continua firme no teu propósito, continua firme aí na sua disciplina diária, cada dia é uma vitória, cada dia é um passinho a mais, é um tijolinho que você vai colocando na tua aprovação, tá bom? Então, fica tranquilo, fica calmo, vai dar tudo certo, né? A gente sabe que tem muitos problemas aí que às vezes pode estar te afetando, mas confia em mim, tenha certeza que se você continuar firme no teu propósito, vai dar certo, você vai melhorar a tua vida, vai melhorar a vida da tua família, as pessoas que você gosta, vai ter uma vida bem mais tranquila, bem mais bacana. Isso seja em qualquer área da sua vida que você está disposta a melhorar. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. E boa noite, bons estudos e até mais.